E a gente começa falando a respeito de Rússia. Vocês vêm à tarde a mudar abaixo de mim com o alerta dos Estados Unidos para um míssil russo na Ucrânia. Vocês veem a matéria ao meu lado, essa da Associated Press, mas foi algo que repercutiu amplamente, vem de uma declaração de imprensa, a fonte primária, do próprio Departamento de Defesa dos Estados Unidos. O alerta russo é de que, mais uma vez, pela segunda na história, a primeira também dias atrás, ainda na Ucrânia, um míssil hipersônico, um míssil de alcance médio, baseado em mísseis balísticos intercontinentais, possa voltar a atingir o país. Isso vem no contexto do acontecimento adiante. Essa é uma matéria da agência estatal russa TASS de notícias, por isso selecionei de uma fonte que tem laços ao Estado russo, qualificando-a como fonte primária. Rússia deve retalhar o ataque de Kiev com mísseis ATA-CMS ou ATACMS. São mísseis estadunidenses que têm sido utilizados pela Ucrânia e são um desenvolvimento importante no campo de batalha. Eles atingiram o campo aéreo de Taganrog e mesmo chegaram a causar, aparentemente, lesões à parte do pessoal ali. O que a matéria da agência TASS fala é o seguinte, aspas então, para a mídia estatal do Kremlin. O regime de Kiev realizou um ataque com 6 mísseis ATACMS feitos pelos Estados Unidos, mísseis balísticos de longa distância, no campo aéreo de Taganrog, no sul da Rússia, na manhã de 11 de dezembro, hoje. 2 dos mísseis foram derrubados pelo sistema de defesa Pantsir russo, enquanto outros foram foram desviados por sistemas eletrônicos, segundo o Ministério da Defesa da Rússia. A declaração do Ministério da Defesa dá conta ainda do seguinte: esse ataque por armas de longa distância ocidentais não ficará sem resposta e as medidas correspondentes serão tomadas. E claro, com as medidas correspondentes, a gente pode entender que há algum tipo de conexão com esse alerta dos Estados Unidos e que se cogite a utilização desses mísseis hipersônicos russos. Na sequência, eu quero passar com vocês por o que é isso e para que a gente relembre como foi o ataque anterior, que viralizou nas redes sociais conforme imagens em preto e branco de câmeras de segurança mostravam imensas bolas de fogo passando pela noite a partir de um objeto voador. Essa é uma apuração da Associated Press que explica. Esse míssil, com um alcance de cerca de 5.500 quilômetros, confirmo agora na fonte aqui a notícia, só para eu garantir que não vá dar para vocês alguma informação errada. Perfeito, 5.500 quilômetros. E então, uma vez no ar, ele pode disparar 6 ogivas, que por sua vez se dividem em outras 6 submunições. Ou seja, são 36 projéteis de larga escala que podem ser disparados a partir desse míssil, e com um grande potencial. O quão grande? Bom, ele é temido e, claro, o suficiente para que isso mesmo, a possibilidade de um novo disparo, seja notícia. Ele foi utilizado apenas uma vez antes, essa mesmo na Ucrânia, e por isso também é notícia que ele possa ser empregado novamente. Para o Kremlin, ou pelo menos na propaganda do Kremlin, se diz que esses mísseis podem mesmo eliminar a necessidade de armas nucleares. Isso foi o que disse Vladimir Putin. Eu quero voltar um pouco atrás e falar sobre o contexto onde se discute isso, pegando o gancho do nuclear dito por Putin. Vocês veem aqui na sequência uma matéria de novembro, onde Putin aprovava uma revisão da doutrina nuclear da Rússia. Ali, ele relaxava restrições para o uso de armas nucleares. As restrições vinham no seguinte contexto. Acabava de haver um ataque, o primeiro com os mísseis ATACMS, ou ATA-CMS, os mesmos que foram utilizados agora, e que vêm com esse aviso de inteligência e a possibilidade de um novo disparo desse míssil hipersônico. Naquele momento, em novembro, quando houve um afrouxamento das restrições nucleares, isso vinha quando havia o primeiro ataque desses mísseis americanos empregados pela Ucrânia. Aquilo, na ocasião, era também em território russo, na região de Kursk, onde a Ucrânia detém ainda alguns territórios Rússia adentro. A nuance é a seguinte: com a revisão da doutrina nuclear, o Kremlin passa a entender que um ataque com armas americanas poderia equivaler aos Estados Unidos atacando a Rússia. Essencialmente, as medidas, sem dizer isso explicitamente, permitem que um ataque ucraniano seja justificativa para o uso de armas nucleares.
A Rússia pontua que deve-se utilizar armas nucleares contra outras potências nucleares, não utilizaria contra um Estado não nuclear. Mas a consideração jurídica de que, ao utilizar armas dos Estados Unidos, isso equivale a um ataque por uma potência nuclear, mesmo que o disparo tenha sido feito pela Ucrânia, ora, vocês veem como isso reconfigura, pelo menos no jogo do debate, a possibilidade do uso de armas nucleares, certo? Seguindo adiante, vale a pena a gente dizer ainda o contexto onde isso acontece. Um contexto escalatório na Ucrânia. Biden, segundo Jake Sullivan, conselheiro de Segurança Nacional, deu a orientação para que o governo tente investir o máximo possível na defesa ucraniana nessa reta final de seu governo, com o temor de que gastos eventualmente sejam cortados, de que auxílio militar seja cortado para a Ucrânia, seguindo mais adiante com a nova administração de Trump a partir do dia 20 de janeiro. Vocês veem aqui que o Departamento do Tesouro, isso é a fonte primária, vem do próprio Departamento do Tesouro, essa imagem é a manchete que vem de lá do release de imprensa. O Departamento de Tesouro anuncia o desembolso de um empréstimo de 20 bilhões com B de bola ao benefício da Ucrânia, que será repagado, que será pago com procedimentos que vêm de ativos russos. Lembrando, os Estados Unidos congelaram, não só eles, mas outros países ocidentais congelaram ativos russos no exterior, por exemplo, dolarizados ou em bancos pertencentes a países membros da OTAN, membros da União Europeia. Então, o pagamento desse empréstimo deve vir de procedimentos de rendimentos desse ativo que está congelado no exterior, de dinheiro russo. Ainda, nesse contexto, tem não só esse empréstimo a ser pago com os rendimentos de ativos russos congelados no Ocidente, mas o Departamento de Defesa, aí também o release de imprensa que vem da Defesa dos Estados Unidos, do Pentágono, 988 milhões de dólares que irão para um pacote de assistência à Ucrânia. Como dito, vem nesse contexto aonde, na reta final do governo, Jake Sullivan afirma que Biden direcionou o governo a dar todo o apoio possível à Ucrânia para a eventualidade de que Trump venha a cortar o auxílio no início da sua administração. A gente ainda ressalta um tweet, um post na rede social X feito por Zelensky, que parece algum tipo de, apaziguamento ou sinal de amizade a Trump. Ele falou a respeito de uma série de questões, mas ele falou, concluindo o texto, de que, aspas, para o presidente ucraniano então, nós sabemos que a América tem a capacidade de conseguir coisas memoráveis, coisas que outros não conseguiriam conquistar. Para ter sucesso ao encerrar essa guerra, precisamos de união, a união de América, Europa e todos no mundo que dão valor à segurança, bem como posições fortes e garantias de paz. Eu disse ao presidente Trump, eles que se encontraram em Paris na inauguração da Catedral de Notre Dame, a reinauguração dela agora, claro, havia sido queimada por um incêndio em 2019, a cerimônia de reabertura dias atrás contou com autoridades internacionais. Eu disse ao presidente Trump que Putin teme apenas a ele e talvez a China. Essa é a verdade. Somente posturas decisivas podem levar essa guerra a um fim justo e garantir uma paz duradoura. Então, uma fala que parece cortejar Trump, ele, claro, que insiste na doutrina de paz pela força e gosta muito de declarações do tipo. A gente segue monitorando a situação e vale a menção, conforme a gente encerra o bloco, de que recentemente houve mais e mais sinais de que a probabilidade é de um fim diplomático ao conflito. Como essa negociação se dará e o que isso implica para o futuro da Ucrânia é o que resta a ser visto conforme detalhes não são claros, mas veio tanto do Kremlin quanto do próprio Zelensky, ele que falou isso numa entrevista a um veículo de notícias japonês há cerca de 2 semanas, que uma solução negociada diplomática pode estar no horizonte com o governo de Donald Trump.